Olá, amigos. Chegando para mais um Fatos e Reflexões. Nós estamos em meio à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Na verdade, eu diria um massacre. Vamos lá? O sentido dessa guerra para nós é muito relevante. E o vídeo de hoje ele visa simplesmente nos trazer a reflexão. A situação em que a Rússia nos colocou. A Rússia é uma potência nuclear, uma das maiores forças nucleares do mundo. Estados Unidos, Rússia, China são os maiores arsenais nucleares do mundo. Como eu já falei em outro vídeo, está aqui o vídeo, a China não fica do outro lado do mundo, eu disse que o comunismo ele vem ocupando espaços e chega a determinado momento ele tenta se impor, seja pelo bem, seja na força. Chegou o momento do comunismo russo se impor. Algumas pessoas perguntam, por que houve essa guerra Rússia contra a Ucrânia? Aí a gente tem que voltar lá na Guerra Fria, quando a Rússia praticamente tomou posse, anexou a Rússia a alguns países, formando a Cortina de Ferro. Em 91, com a queda do Muro de Berlim, com a perestroika do Gorbachev, os países que estavam naquela Cortina de Ferro se liberaram da Rússia, muitos ingressaram na OTAN, alguns não, e hoje a Rússia vê os seus interesses econômicos prejudicados e ela tem interesse econômico e estratégico militar na Ucrânia. Então ela quer que o governo ucraniano seja submisso ao governo russo, ou seja, ele quer tirar totalmente a soberania do Estado ucraniano. Mas o povo elegeu um presidente que não tem essa visão de submeter-se ao governo russo, e ele fez oposição, encaminhou a Ucrânia no sentido de unir-se à União Europeia e à OTAN, e com isso Putin viu o seu interesse prejudicado. Ele não quer apenas explorar a Ucrânia, ele quer pegar todos aqueles países que formavam a Cortina de Ferro antigamente. Ali tem a Ucrânia, tem a Geórgia, tem a Moldávia, tem outros países ali para cima, que eu não recordo todos os nomes deles, mas o que ele puder reanexar ou rejuntar de forma que submetam aos seus interesses econômicos e militares, ele vai tentar. Então o que ele exige da Ucrânia? A desmilitarização absoluta, tanto do exército quanto da polícia, desarmamento de tudo, e ele coloca lá um governo do interesse dele. Em outras palavras, a Rússia passa a mandar na Ucrânia, a Ucrânia passa a pertencer à Rússia. Ele quer fazer a mesma coisa com a Finlândia, com a Suécia, já tem a ocupação na Geórgia, na Moldávia, em outros locais ele está de olho. Aí, ele como potência nuclear, uma das exigências da época do desligamento da Ucrânia da Rússia foi a devolução das armas nucleares. Então, a defesa ucraniana ficou fragilizada sem essas armas nucleares. E agora, nesse conflito em que ele está ocupando o país, ele ameaça o uso de armas nucleares. Tem um outro canal do YouTube muito bom, sugiro que você se inscreva nele, ele chama-se Hoje no Mundo Militar, e está fazendo uma análise. A Rússia pode, de fato, usar armas nucleares nesse conflito? Sim, pode. Pode por quê? Ele tem condição de usar armas nucleares de pequena potência, particularmente na Ucrânia, que não tem armas nucleares para revidar. E sendo de pequena potência, nenhuma grande potência vai revidar ou vai defender a Ucrânia usando armas nucleares, porque senão haveria uma grande guerra de grandes armas nucleares. Então, há um grande risco disso acontecer, e é tão possível disso acontecer que nós vimos o combate numa usina nuclear na Ucrânia. A Rússia venceu esse combate e a usina está em chamas, está pegando fogo, risco de explosão e de contaminação radioativa em toda a região, fora o controle estratégico da produção de energia. Então a gente tem aí a Rússia fazendo o jogo do agiota, agora eles estão fazendo chantagem. A exigência deles é a redução absoluta da Ucrânia, a desmilitarização, e também estão exigindo que os Estados Unidos retirem da Europa as suas armas nucleares alocadas estrategicamente pela OTAN, em países da OTAN. Então o que ele está fazendo? Se vocês não fizerem o que eu quero, eu promovo uma guerra nuclear. A OTAN não está agindo porque a Ucrânia não entrou na OTAN ainda. E nem pelo visto não vai entrar, porque a Ucrânia, pelo visto, vai deixar de existir enquanto Estado soberano. Então, nós temos duas opções, ou três, mas vamos dizer, terrenamente falando, tem duas opções. Ou o mundo se submete, baixa a cabeça, obedece à exigência da Rússia com relação à Ucrânia e retira as armas nucleares da Europa, e a Rússia então fica folgadinha para fazer o que ela quiser, porque ela passa a dominar o mundo, ou a Europa reage militarmente, aí nós temos um grande risco de uma terceira guerra mundial com armas atômicas. A terceira opção, e a melhor de todas, é a Igreja de Cristo orar e Deus intervir e encerrar com esse conflito, porque ele tem o poder para isso. Então a situação que nós estamos vivendo hoje é essa. Ou o mundo confronta a União Soviética seriamente, ou o mundo submete-se à União Soviética. Aí uma vez que se submeter ao comunismo russo, o comunismo chinês está andando juntinho com eles. Os dois abrem os braços e vão, porque são duas grandes potências nucleares e com as duas maiores forças militares do mundo, tirando os Estados Unidos. Então, meus irmãos, eu convido você, ore muito para que Deus intervenha nesse conflito, para
para que não haja uma consequência muito grave. Ore pelas vítimas da guerra, tanto na Ucrânia quanto os soldados russos, tanto faz, são pessoas que estão ali brigando por causa do interesse de grandes governantes e pessoas ricas. E os pobres é que estão sofrendo isso. Ore por eles. Ore para que essa guerra se encerre. Um outro assunto que eu queria falar brevemente com vocês, num vídeo passado, eu fui falar sobre questão de orientar vocês sobre política, campanha eleitoral 2022, e o Google censurou e restringiu a divulgação do vídeo. Ou seja, existe agora uma política, provavelmente exigida pelo STF junto às plataformas de mídia social, em que nem todo mundo pode falar de política, especialmente no que diz respeito à campanha, falar de partidos ou de políticos, pessoas. Mas eu não vou deixar de fazer esse trabalho, só não posso fazer nessa plataforma do YouTube. Então eu vou estar aqui, a minha inscrição, minha conta no Instagram, lá eu vou publicar os vídeos, vá lá e assista, porque eu vou falar de cada partido e vou falar de cada político que está exercendo seu mandato hoje, que pode vir a ser um candidato. Não vote em maus políticos. Me acompanhe lá no Instagram também, ok? Gente, fiquem com Deus, vamos nos unir, inscreva-se no canal, vamos fortalecer esse grupo, vamos fazer a educação política da nossa população, vamos substituir esses maus políticos para que o Brasil tenha a possibilidade de retomar um caminho da prosperidade, da honestidade e da justiça. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.